galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, nosso maratonista, Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte, começando mais uma semana, a penúltima do mês de abril. Tá chegando, o tempo tá andando, hein? E olha só, aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, o nosso mascotinho. Luizão, aquele boa tarde, aquele soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Luizão que sempre leva informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E a gente começa falando de basquete. Ontem à noite no ginásio Lineu de Moura aconteceu a primeira partida dos playoffs de oitavas de final entre São José e Fortaleza. O retrospecto entre as equipes na fase de classificação era favorável aos cearenses e isso prevaleceu mais uma vez, só que agora na fase de mata-mata. Quem conta essa história do jogo para você é o nosso repórter Paulo Ricardo e as imagens são com ousadia e alegria do nosso cinegrafista basqueteiro, o José Sobral, o nosso Sobralzinho. Solta, Matheus! Era noite de playoffs do NBB 16 no ginásio Lineu de Moura. Por isso, a torcida joseense preparou uma bonita festa para receber os jogadores para o primeiro jogo das oitavas de final entre São José Basquetebol e Fortaleza. E como era de se esperar, o duelo entre o oitavo e o nono colocado iniciou com equilíbrio. O Leão das Quadras começou mostrando as garras e abriu o marcador com wing. Mas a Águia estava atenta e após receber um passe picado de Douglas, Renato Carbonari cravou para o São José. As equipes se alternavam no placar e o norte-americano Mac Clanahan começou a se destacar. E o amador Orrestra, na infiltração, de bandeja, garantiu 3 pontos de vantagem para o Leão. E quando o São José teve a chance de encostar no placar, Matheus Leal deu airball no lance livre. E o primeiro quarto terminou 20-17 para o Fortaleza. Precisando reverter o resultado, o São José começou melhor o segundo período e anotou os 6 primeiros pontos da parcial e passou à frente no placar. Só que a partir daí, muitos erros de ambos os lados. Então os times partiram para as bolas de 3. Só que o aproveitamento também estava baixo. E no erro da Águia que o Fortaleza buscou o empate. Após Carbonari perder o ponto debaixo da cesta, Mac Clanahan aproveitou o contra-ataque para cravar. Pedro Infante ainda garantiu a vantagem joseense para o intervalo, 32-30. O terceiro quarto começou com Carbonari matando do perímetro. E depois Chório, em um bonito passe, deixou Lema livre para ampliar o marcador. As bolinhas de 3 do Fortaleza voltaram a cair. Os erros voltaram à quadra pelos lados do São José, que desperdiçava os contra-ataques. Perdia posses de bola, e os cearenses começaram a reagir. E ao final de 30 minutos, o placar mostrava 47-47, o que indicava que o penúltimo período teve mais erros do que acertos. As equipes vieram para o último quarto buscando as bolas de 3. Arthur colocou lá dentro. Mas Mac Clanahan, cestinha da partida com 22 pontos, respondeu à altura para abrir 5 de frente para os cearenses. O jogo se arrastou com as equipes trocando cestas e a reta final ganhava ares dramáticos. Restando 14 segundos para o fim e atrás no marcador, Seba Figueiredo pediu tempo, mas foi Ed nos lances livres que ampliou para o Fortaleza. Restando 12 segundos, mais uma parada técnica para o São José. Com 5 atrás, só uma bola de 3 ajudaria o São José. Mas no arremesso de Chório, a torcida começou a deixar o Lineu de Moura antes do zerar do cronômetro e nem viu a cesta de 3 de Carbonari, que já não serviu de nada. Vitória do Fortaleza 73-70, em 1-0 na série melhor de 3 jogos.
A série está em nossa mão, são coisas que dependem de nós, não é que eles fizeram um jogo muito absurdo ou muito bom, eles cometeram um erro igual que a gente com nossa defesa complicou o ataque deles, então ainda está em nossas mãos. No jogo de hoje, o aproveitamento joseense foi muito baixo. De 177 tentativas para pontos, apenas 70 foram convertidos. E para a próxima partida, para o time da Águia continuar vivo dentro do NBB, a estratégia é errar menos. Fica bem claro que a defesa zonal que Fortaleza fez é uma situação muito difícil de resolver. E quando você tem uma defesa zona, não adianta você fazer um sistema, você tem que matar a bola. Se não matar a bola, não vai ganhar. A gente precisa melhorar nosso aproveitamento, mas não depende do trabalho, agora é confiança, né? Para o Alaed, em São José, a atenção será fundamental para fechar a série para os cearenses jogando em casa. A gente sabe que não tem nada garantido e agora é jogar lá no CFO com o apoio da nossa torcida. Brunão, agora ficou difícil para o São José, vai precisar ganhar 2 lá no Ceará para poder passar as quartas de final. O que complica mais é o fato de jogar 2 lá fora de casa, né? Às vezes conseguir uma vitória até consegue, como o vôlei conseguiu vencer em Blumenau também, empatar a série. E aí o retrospecto também não entra em quadra, porque, como exemplo, né, o Blumenau estava muito em desvantagem contra o São José no vôlei e o Blumenau acabou passando. Mas agora o São José tem que ir pro tudo ou nada lá em Fortaleza 2 vezes, né? No primeiro jogo para empatar a série e depois para definir a classificação. Pois é, vamos dar uma olhadinha aqui nos confrontos de oitavas de final, para a gente ver como é que está a situação. Aí tivemos todo mundo já jogou o primeiro jogo, né? O Corinthians perdeu em casa para o Paulistano, Mogi das Cruzes perdeu em casa para Franca, União Corinthians perdeu em casa para o Ormino. Veja que os visitantes, os favoritos, acabaram vencendo mesmo. Só o São Paulo que fez valer o mando de quadra e acabou vencendo o Unifacisa. O Pinheiros perdeu em casa para o Vasco da Gama, o Botafogo perdeu para o Flamengo, o Pato Basquete perdeu para o Bauru e o São José acabou perdendo para o Fortaleza. Os próximos jogos, já tem jogo hoje. Hoje nós temos 2 jogos, o Paulistano recebendo o Corinthians, Franca recebendo a equipe do Mogi, amanhã Minas e União Corinthians, Unifacisa e São Paulo, na sexta-feira Vasco e Pinheiros, Flamengo e Botafogo, no sábado o Fortaleza recebe o São José, esse jogo às 4 da tarde, Bauru e Pato Basquete. Fortaleza e São José, quem avançar enfrenta o vencedor de Botafogo e Flamengo. Essa é a situação dos confrontos de oitavas de final, playoffs, lembrando que é melhor de 3, tá certo? Sorte para o São José, próximo sábado tem a semana inteira para trabalhar e quem sabe conquistar uma vitória lá e empatar a série, e aí vamos ver o que acontece, mas convenhamos, é difícil. 3 vezes se enfrentaram neste NBB, 3 derrotas da equipe joseense, tá certo? Brunão, mudando de assunto, a informação não para, o tempo urge aqui no nosso Hora do Esporte, falando do São José Esporte Clube. A Águia do Vale realizou o jogo treino na última sexta-feira contra o Flamengo de Guarulhos, lá em Guarulhos, e venceu por 2-0. Nos primeiros 45 minutos, fez os gols e o placar final da partida de 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo lateral esquerdo Heitor Roca. Ressurgiu o Heitor Roca e aparentemente recuperado das várias lesões que ele teve aí durante este início de ano, né? E o segundo gol foi marcado pelo centroavante Jackson, que tenta conquistar a titularidade da equipe depois de uma Série A2 entre altos e baixos. Dos recém-contratados, o meia Franco, o volante Carlos Eduardo, o lateral direito Vitor Guilherme, o lateral esquerdo Matheus Miller, além dos atacantes Sávio Santos e Rony, participaram do treinamento. Por falar no Rony, ele foi anunciado também oficialmente na sexta-feira à tarde, por isso participou aí do jogo treino, Brunão. Mais um jogo se preparando, São José, dessa vez contra o Flamenguinho de Guarulhos, venceu 2-0, a gente sabe que o placar é o que menos importa, mas o Ricardo Costa está movimentando a equipe, visando a estreia contra o Costa Rica, sábado, 18 horas, no estádio Martins Pereira. Mais para dar realmente uma mobilidade para o time, né? Movimentação para o time, né? Movimentação para o time, até porque o Flamengo está na 5ª divisão, né? Na atual Bezinha, que agora não é mais 4ª divisão, é 5ª divisão, então é um time muito mais fraco, né? A Ponte ainda era um time de Série B, poderia ser mais relevante o teste, né? O Flamengo é mais pela questão da movimentação mesmo, para os jogadores se movimentarem e pegarem o entrosamento, né? Principalmente os que estão chegando agora. Então, por isso, o teste é válido
E aí a gente vai ver mesmo contra o Costa Rica como essa equipe vai se comportar. E Brunão, a gente não acompanha treino, até tem dificuldade de, quando os treinos são liberados, né, que são mais liberados para entrevistas, porque a gente vê alguma coisa da movimentação em campo do São José, a diretoria, a comissão técnica acaba A gente não só vê permitindo. aquecimento. Literalmente. Direito deles, está tudo certo, então a gente fica conjecturando em relação ao time que pode estrear contra a equipe do Costa Rica, mas ao meu ver, até por conta das saídas e de alguns jogadores, o São José é bem provável que estreie desses 5 ou 6 jogadores que chegaram, acho que uns 3, 4 devem fazer a estreia já logo no próximo sábado. Acho que o Franco, nesse momento, por ter chegado já agora, talvez não seja a titular. Mas Sávio Santos, o Carlos Eduardo e algum outro que já chegou também, pode já ser titular. Agora, o Franco e o Rony, que chegaram agora, que foram apresentados agora, talvez eles entrem no decorrer do jogo, do primeiro jogo, mas durante o campeonato, aí sim, acho que já para a segunda ou terceira rodada do campeonato, aí eles já entram como titular, principalmente o Franco como titular do time. Pois é, a gente vai acompanhar, provavelmente a gente vai ter condições de acompanhar mais um treino da equipe do São José durante a semana e claro, a gente vai trazer todos os detalhes já para esse jogo de sábado, estreia do São José na Série D do Campeonato Brasileiro, todos os detalhes você vai acompanhar aqui no Hora do Esporte, que faz o primeiro intervalo do dia, aquele 1 minutinho e meio, que é rapidinho, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Olha, na última sexta-feira, o São José Futsal recebeu o time da Açoeva do Rio Grande do Sul no Ginásio Tênis Clube em partida válida pela 4ª rodada da Liga Nacional. E um jogo com 9 gols, o São José conseguiu a sua 2ª vitória na competição. Vamos ver os gols na narração dele. Paulo Ricardo, solta, Matheus. Jogando no ginásio do Tênis Clube. No primeiro tempo, o Índio é acionado em velocidade. Ganha na dividida e encontra Japa livre para chutar rasteiro na saída do goleiro. Restando 14:47, estava aberto o placar no ginásio do Tênis Clube. São José 1, Açoeva 0. Lançamento longo para Jaime, que fez o pivô e de costas deu um bonito passe para a ultrapassagem de Lucas, que bateu no ângulo. Golaço, esse merece replay. Restando 11:24, Lucas foi para a rede. Tudo igual no placar. São José 1, Açoeva também 1. Placar do primeiro tempo. Já na segunda etapa, restando 17:32, veio a virada dos visitantes. João desarma na quadra de defesa e puxa rápido contra-ataque para encontrar Jaime, que com tranquilidade chuta por baixo do goleiro. Açoeva 2-1. Em menos de 2 minutos, o time joseense foi buscar o empate. Jogada bem trabalhada, de pé em pé, até Japa conseguir dar um passe de letra, bonito, para deixar Luquinha livre, que só teve o trabalho de bater cruzado e estufar a rede. Luquinha é o nome do gol. Restando 15:41, São José 2, Açoeva também 2. Restando 7:49, o São José conseguiu vira-vira. Roubada de bola na quadra de defesa em velocidade. Gabriel Soares recebeu bom passe na cara do gol. Com calma, com categoria, tirou o goleirão do lance e mandou-o para o fundo das redes. Gabriel é o nome do gol. Era a virada joseense. São José 3, Açoeva 2. Mas o jogo era lá e cá. E restando 4:29, o Açoeva foi buscar mais uma vez o empate. Gil cobrou falta direto para o gol. Lucas saiu para fazer a defesa, a bola explodiu no goleirão, mas morreu dentro da rede. Olha o detalhe, infelicidade do Lucas e sorte do Gil. São José 3, Açoeva também 3. 1 minuto depois, São José na frente de novo. Ronei bateu cruzado na diagonal e Gustavo, artilheiro, apareceu dentro da área, sem goleiro, para escorar para o gol vazio. Restando 3:26, São José 4, Açoeva 3. Jogando com o goleiro linha, a Açoeva trocava passes, quando Lucas errou o domínio nos pés de Vini. Em velocidade carregou e com gol vazio encheu o pé. Não perca as contas.
Restando 1 em 45, Vini foi para a rede. Era o quinto do São José. São José 5, Açoeva 3. E ainda teve tempo para mais um. Restando 5 segundos, a Açoeva descontou. Boa triangulação pelo alto para Dil ser acionado e bater de primeira, sem chance para Lucas. Mas já não dava mais tempo para buscar o empate. Dil é o nome do gol. Final no ginásio do Tênis Clube. São José 5, Açoeva 4. Pois é, Brunão, a gente conversava aqui em off, né? Você, na verdade, falou, né? Para um time que está lá embaixo, que é a equipe da Açoeva, deu trabalho para a equipe do São José, um jogo com 9 gols. Fazia tempo que a gente não via jogos assim, né? A gente está acostumado ao futsal moderno, vitória por 1-0, 2-1, a suar, 3-2, agora 5-4. Fazia tempo que a gente não via, né? Do antigo futebol de salão, que a bola era pesada mesmo, né? Pois é, antes era mais comum esses placares de 7-4, 8-2, 8-4. Esse jogo foi bem lá e cá mesmo, os dois times aproveitando as chances de gol. O goleiro, o Lucas, teve o azar no gol de falta lá, que a bola passou embaixo do sovaco dele lá. Se ele tivesse fechado um pouquinho o braço antes, ele teria defendido a bola, mas coisa que acontece no futsal. E como a gente conversava, para quem é o último colocado do campeonato, ou um dos últimos, o time da Açoeva deu bastante trabalho para o São José, mas o São José conseguiu uma importante vitória, né, para dar prosseguimento na Liga, que a Liga é um campeonato muito difícil, para pelo menos conseguir nessa primeira parte aí classificar, e aí depois mata-mata é outra história, né? Mas é importante somar pontos em casa, principalmente vitórias. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui na classificação, como ficou depois. A grande maioria dos clubes já tem 4 jogos, nem todos têm, mas olha só, Carlos Barbosa já assumiu a liderança aí da competição, seguido pelo Praia Clube, pelo Sorocaba, que meteu 7 no Taubaté, Joinville, Jaraguá, Pato Futsal, São Lourenço, Atlântico Erechim. O Moarama, São José, agora aparecendo na 10ª posição, subiu 2 posições em relação ao início desta 4ª rodada com o Marreco Futsal e o Campo Mourão. Virando a página aí para a gente dar uma olhadinha, lembrando que os 16 primeiros se classificam para a fase de mata-mata, tem muito jogo ainda para acontecer, né? Do primeiro ao 16º, aí são aqueles confrontos olímpicos, né? Primeiro contra o 16º, segundo contra o 15º e assim sucessivamente. E aí você vê aí a classificação, e lembrando que lá embaixo os 4 últimos serão rebaixados. Hoje seria Tubarão, o Esporte Futuro do Paraná, a Açoeva, que é o penúltimo colocado hoje, e a equipe do Brasília. Essa é a classificação da Liga Nacional depois de 4 rodadas para a grande maioria dos times que estão disputando esta Liga Nacional. Lembrando que com o rebaixamento vai existir agora uma segunda divisão da Liga Nacional, e ano que vem a primeira divisão da Liga Nacional ficará apenas com 20 clubes, para evitar esse campeonato inchado do jeito que está. Futsal, mais alguma coisa? Só isso. Então tá bom. Falando ainda de futsal, só que agora do futsal feminino, São José, o time, a Máquina Amarela, foi até Telêmaco Borba, no Paraná, para enfrentar o time da ADTB, pelo jogo de ida das 8ª de final da Copa Brasil de Futsal. E a Máquina Amarela acabou perdendo de virada para as paranaenses. A Jaquinha do São José abriu o placar do jogo. No final da primeira etapa, a goleira Carol Bandeira empatou a partida em 1-1, e esse aí foi o placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o vira-vira da ADTB veio com a Yasmin, que decretou o placar final lá no ginásio Furtadão, em Telêmaco Borba. ADTB 2, São José Futsal 1, Bruno. Resultado absolutamente normal. Normal, fora de casa, enfim, aqui em São José, no jogo de volta, o São José tem grandes chances de reverter o resultado e até porque o time, as duas equipes já se enfrentaram na Liga Nacional aqui em São José, e o São José venceu. Então, o time do São José tem grandes chances de reverter esse resultado. E os 2 gols que o São José tomou foram 2 bobeiras, né? Com todo respeito à DTB, 2 bobeadas aí da equipe do São José, totalmente reversível. Vamos dar uma olhadinha aqui, a Beth preparou uma tabela pra gente, só para mostrar. O 2-1, o jogo foi, na verdade esse jogo foi sábado, não ontem. O Telêmaco Borba venceu por 2-1. Dia 7/5 às 20 horas, o jogo da volta. Lembrando que o São José, a equipe de Telêmaco Borba acaba jogando agora pelo empate. Deu empate no tempo normal, elas se classificam às 4ª de final. O São José precisa vencer no tempo normal e levar o jogo para a prorrogação. E aí, quem vencer na prorrogação leva a classificação. Se terminar empatado na prorrogação, decisão por pênaltis, tá certo? Sorte para as meninas. Claro, a gente vai acompanhar de perto essa decisão de 8ª de final da
Copa Brasil de futsal. Brunão, para a gente fechar, falar de futebol feminino, pela segunda rodada do Brasileirão A2, jogando no estádio Valdomiro, na verdade não é nem estádio, é campo mesmo, o campo Valdomiro Borges, lá em Jequié, na Bahia. São José Futebol Feminino venceu o time do Docimel no sábado à noite por 2-0 e somou seus primeiros 3 pontos na competição. Os gols do São José saíram ainda no primeiro tempo e foram marcados por Debinha. São José volta a campo dia 28, recebendo o misto do Mato Grosso às 15 horas, com o local ainda a definir, Brunão. A Debinha aqui do primeiro jogo foi uma das destaques do São José, né? Poucos destaques no primeiro jogo do São José, a Debinha foi um deles. E importante vitória para o São José, que coloca o São José na 4ª colocação do grupo, classificam 4 de cada grupo. E é importante para o São José que apaga a derrota em casa do primeiro jogo e já consegue uma vitória para encaminhar. Enfim, ainda tem um clássico pela frente, tem muita coisa para acontecer, mas importante vitória fora de casa. Como você costuma dizer, né, o jogo é jogado, lambaria é pescado, mas eu esperava uma vitória até mais expressiva da equipe do São José. Óbvio que a gente sabe que o que importa é a vitória, são os 3 pontos, mas eu esperava de repente uma vitória mais expressiva do São José contra essa equipe do Docimel, que a gente sabe é uma equipe mais inferior em relação às outras, mas no final das contas... Mas tem um problema também, né, que não é um jogador, é um jogo no interior da Bahia, então você tem que ir até Salvador de avião. Aí de avião você desce e vai de ônibus até o interior da Bahia. Então como você falou, não é um estádio, é um campo. Então tem todas essas dificuldades aí no meio, mas querendo ou não, importante vitória, o São José acaba zerando o saldo de gols, né? Então perdeu o primeiro jogo de 2-0 e agora vence o segundo por 2-0 também. Muito bem, sucesso para as meninas, próximo domingo contra o misto misto da Mato Grosso do Sul, Paraíba. Ou Mato Grosso, que eu não lembro. Acho que é Mato Grosso. Misto do Mato Grosso, próximo domingo, ainda com local indefinido. Provavelmente o jogo deve ir para o campo do João do Pulo. Assim que definir, claro, a gente informa para você aqui dentro do Hora do Esporte, que faz o segundo break aqui dentro da programação da TV Câmara. Já já a gente volta com muito mais informação para você. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte para falar novamente de basquete, só que do basquete feminino. E olha só, vamos TP, falando de... Fazia tempo que eu não falava essa, né? Ontem o São José Basquetebol foi até o ginásio Prudente de Moraes, em Itu, para uma parada indigesta, enfrentar as vice-líderes da LBF, time do Ituano, em jogo válido pela segunda rodada do retorno da competição. E não deu para o São José, que acabou derrotado pelo placar de 93-72. Mesmo com a derrota, o São José permanece na 8ª colocação, só que agora com 33,3% de aproveitamento. Em 12 jogos, são 4 vitórias e 8 derrotas. Já o Ituano se mantém na segunda posição, com 84,6% de aproveitamento. Elas somam 11 vitórias e apenas 2 derrotas na competição em 13 jogos disputados até aqui. São José volta à quadra amanhã pela Copa São Paulo contra o Pinda, às 20 horas, no ginásio do Teatrão. Já pela Liga, o time volta à quadra na quinta-feira, 7h30 da noite, contra o Campinas, Brunão. A gente sabia que era um jogo difícil, né? E ainda fica mais difícil porque no sábado o São José também jogou pela Copa Paulista, acabou perdendo também no Teatrão. Então, assim, é uma maratona de jogos e são 2 times distintos, mas muitas jogadoras da Copa Paulista também fazem parte do time da LBF. Então, tem essa mescla. Então, são 2 campeonatos que correm em paralelo, mas o calendário encavala um pouco e acaba tornando mais difícil ainda, porque tem as adversárias que são muito qualificadas, né? Ainda tem essa questão do calendário. Mas, boa sorte para as meninas nas próximas rodadas, e é que a gente sempre fala, né? Quando joga contra times equivalentes, aí não pode perder ponto. Com certeza. Só alguns números da partida, olha só, pelo lado do São José, a Ju Souza, double-double para ela, 21 pontos e 16 rebotes, mais 3 assistências. A Nani, sabia. Nani. 20 pontos, 3... Quieto, Bruno. Quieto, não tem tempo. 20 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. E a Carol Ribeiro, 7 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Pelo lado da equipe do Ituano, Gabi Guimarães, 30 pontos, 12 rebotes, double-double para ela também. Além da Leila, 17 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. E a Lisboa, 16 pontos, 9 rebotes e 2 assistências. Realmente uma parada indigesta essa equipe do Ituano, mas pau no gato. Vamos para frente,
que tem jogo já amanhã pela Copa Paulista, pela Copa São Paulo. Como é que é o nome? Acho que é Copa São Paulo. Copa Paulista é Copa São Paulo. Muito torneio. Copa São Paulo e depois na quinta-feira na LBF contra a equipe do Campinas, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora de hoje falando de rugby, no último sábado, São José e Jacareí decidiram o título da Copa Caipira de Rugby 2024, o torneio regional que é organizado aí pela Federação Paulista de Rugby, serve de preparação para a disputa dos campeonatos paulista e brasileiro que tem início previsto aí para o mês que vem. Jogando em casa no campo do Balneário e com a vantagem do empate pela melhor campanha, né, nos outros jogos, os jacareenses, os jacarés, ficaram aí com o título desta primeira edição da Copa Caipira no formato com 15 jogadores. A partida foi intensa desde os primeiros minutos e terminou com a vitória do São José no primeiro tempo por 13-9, mas na segunda etapa os jacarés, eles trocaram o time e conseguiram equilibrar a partida e num try convertido pelo João Pedro, colocou aí os jacarés na frente para vencer a partida e ficar com o título pelo placar de 26-16. Brunão, jacarés novamente vencendo São José e ficaram com o título. Pois é, um jogo cheio de emoções aí, né? Uma virada, mas parabéns para as duas equipes que chegaram bem, né? As principais equipes do Vale do Paraíba chegaram bem nessa Copa Caipira aí. Parabéns para todos que participaram e para o Jacareí campeão. Jacareí mais uma vez campeão. Obrigado, Ícaro, pelas imagens aí do jogo. Parabéns ao Jacareí, parabéns também ao São José, engrandecendo aí a Copa Caipira e o Jacareí fazendo a festa mais uma vez em cima da equipe do São José. O pessoal tomando aí um Danone na taça e tudo mais. Beleza, parabéns para os jacarés vencendo mais uma competição, serve de preparação para o Paulista e também para o Nacional. Brunão, um grande abraço para você, obrigado mais uma vez, sempre um prazer estar ao seu lado em mais um Hora do Esporte. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte nessa segunda-feira, um grande abraço, até quarta-feira, tchau. Luizão, o nosso intérprete de Libras, grande abraço, hein? Opa, quase que eu dei um croque nele. Aê, Luizão, aquele soquinho maroto, Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Obrigado, gente. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na quarta-feira para trazer muito mais informação do esporte da nossa cidade. De minha parte, grande abraço. Até quarta. Tchau, tchau.